Fala galera, nós estamos iniciando o terceiro episódio de A Direita em Todas as Direções. É mês de março, mês da mulher, e nós vamos receber aqui as 4 mulheres mais importantes do Brasil. Eu espero que nenhuma delas falte. Hoje nós estamos com a primeira delas, a deputada federal mais votada do Brasil, Bia Kicis. Oi, Thiago, um prazer estar aqui. Muito feliz de participar aqui do seu podcast. A alegria é toda minha. Obrigado por ter aceitado. Obrigado pelo seu apoio nas eleições de 2022. Eu fiz parte do grupo da Bia. Nós fizemos um trabalho belíssimo aqui no Distrito Federal, em que ela foi eleita como a deputada federal mais votada do Brasil e eu fui eleito deputado distrital. Obrigado, Bia, por ter aceitado o convite e obrigado pelo seu apoio. Bom, como já falei, né, super alegre de estar aqui. E parabéns pelos 2 episódios anteriores que você fez, né? O primeiro com a Zoe Martins, o segundo com o Alexandre Garcia. Menino, você não quer pouca coisa não, né? A Zoe não seria a primeira, só foi porque você declinou do convite e falou, leve a Zoe porque ela é jovem. Isso. Você é um deputado jovem. Que é um deputado jovem. Eu achei que seria bem legal você começar com uma jovem, né, que despontou tanto aqui no Brasil e que, né, ajudaria também a dar aquele... Foi muito legal. Aquela força para o seu podcast. Foi muito legal. Ela é fera demais, foi uma conversa muito legal. E hoje nós estamos estreando aqui, Bia, a Vânia, que está falando para a comunidade surda, para aqueles que não nos ouvem, mas agora vão ouvir a nossa conversa por meio da Vânia. Vânia, obrigado, é uma alegria ter você aqui. Vamos em frente. Nossa, Thiago, para dizer a verdade, né, no dia que saiu o resultado, no primeiro turno, o resultado para nós, né, deputados, primeiro eu vi a minha eleição, lógico, fiquei super feliz e impressionada com o número de votos. E aí eu fiquei naquela torcida muito grande, né, que pela Câmara Legislativa, quem seriam os candidatos que seriam eleitos, e quando eu vi que você foi eleito, nossa, aí a minha alegria ficou... Eu só não vou dizer que ficou completa, porque o presidente Bolsonaro não foi eleito aquele dia, né, e depois acabou não sendo eleito no segundo turno. Agora vamos deixar isso para lá, né? Não é o momento da gente falar disso agora, na introdução. A gente pode até falar depois, no decorrer aí do podcast, né? Mas, assim, só para registrar a minha grande alegria por Posso contar um bastidor? Pode, né? Agora já foi, né? Gente, vou dizer que não. A contagem dos votos acontecendo, eu andei 4,5 km de um lado para o outro enquanto as urnas eram abertas e o resultado aparecia, e conforme o negócio foi andando e a gente foi percebendo, a Bia, rapidamente a gente percebeu que ela seria eleita, mas ali dos 60% para frente já havia uma expectativa grande que eu fosse eleito também, e a Bia me ligou 4 vezes. Thiago, vem pra cá. Vem. Você estava onde? No Instituto Conservador, né? Conservador Liberal. Conservador Liberal. E depois eu fui lá de noite e a gente teve a oportunidade de celebrar. No meu discurso de posse aqui eu falei que a gente dividiu as agruras e a vitória na campanha. Foi verdadeiramente uma honra. Eu fico feliz de me ver representado por você na Câmara Federal. Gente, vamos parar com a rasgação de seda agora. É verdade. Já tá tudo certo, né? Assim, você tá super feliz de eu ter sido eleito, eu tô super feliz de você ter sido eleito. Vamos pra cima agora. Chega de rasgação de seda. Prado, a sua missão vai ser editar, que a galera vai ficar nervosa vendo ela. Pô, mulher nervosa, velho, ela é briguenta, aguerrida. Não edita essa parte aqui, não. Essa sou parte você calma. Não edita. Você não é calma, não. Você é briguenta. Calma. Não, menina, você é briguenta. Eu sou mestre de reiki, professora de meditação. Eu sou calma. Imagina se você não fosse. Isso tudo me dá fibra, me dá força para lutar pelas... Mas eu sou calma, não sou nervosa. Foram 4 anos de um governo de direita, os seus 4 primeiros anos. Agora você vai para 4 anos de um governo de esquerda. Se forem só 4 anos, gente, eu tô feliz, tá? Porque o meu temor é que essa coisa aí, né, grude e não saia mais, do jeito que é na Venezuela, em Cuba. Então, se forem só 4 anos, gente, eu estou muito disposta a lutar, a brigar, a fazer uma oposição firme, né? E rezando muito para passar em 4 anos. Como é que você vê o início do seu primeiro mandato e o início do segundo em termos de atuação do governo federal? Bom, o primeiro mandato é aquela coisa de você ser base do governo, é uma posição muito mais confortável, né? Você ter acesso a tudo no governo,
acesso ao presidente, acesso aos ministros. Isso facilita muito o trabalho, não é? E uma coisa que a gente aprendeu lá na Câmara é assim, que a oposição grita e o governo vota. Então muita gente falava assim, mas por que só a esquerda fica falando? Porque às vezes é até uma questão de estratégia, porque você fala muito, usa muito o recurso da fala lá na Câmara dos Deputados para você obstruir votação. Então toda hora você pede a palavra, usa tempo de líder, porque eles queriam obstruir. Você gasta o tempo da sessão. E às vezes a sessão acaba, principalmente nas comissões, que derruba quando começa a ordem do dia no plenário, entendeu? Uhum. E o pessoal falava pra gente, não fica falando, deixa eles falarem. O que é a ordem do dia, Bia? A ordem do dia é a hora que começam os projetos que vão ser votados. Porque primeiro você tem o expediente, os breves comunicados, né? Que é a hora que os deputados sobem na tribuna para falar, fazer seus discursos. Você tem 3 minutos para falar, mas não tem nenhum projeto ainda sendo votado. Não tem a pauta ainda, né? Só discurso. Aí quando abre a ordem do dia, é a pauta que vai ser votada naquele dia. Aí começam as discussões dos projetos, tempo de líder. Aí você tem que falar sobre o tema que está em votação, tá? Bom, aí a gente aprendeu isso, né? Que a gente tinha que falar menos, mas não que a gente não pudesse falar nada, porque tudo que a gente fala reverbera onde? Na Voz do Brasil. Então eu comecei a ficar incomodada porque as pessoas falavam assim, por que só a esquerda aparece na Voz do Brasil? Aí eu falei, gente, realmente a gente não pode falar muito para não obstruir, mas um pouco a gente tem que falar. Precisa. Então, demorou um tempinho até você pegar o equilíbrio da coisa, como é que funciona, sabe? Agora, como oposição, vira a chave total. Agora é a hora da gente usar da tribuna, esgotar todo o tempo, falar muito, fazer questão de ordem, obstruir. Posso dizer o seguinte, aprendi a fazer oposição, observando ali a esquerda fazendo oposição, 4 anos de oposição sem dar 1 minuto de trégua. Então, assim, a gente está pronto para isso agora. Nós somos 99 deputados eleitos pelo PL. Você é uma delas, proporcionalmente a mais votada do Brasil. Esses 99, você imagina que serão fiéis às pautas que os levaram até a Câmara? Bom, primeiro que a gente não pode dizer que os 99 são exatamente alinhados com a pauta da direita. Você tem um grupo ali que mas tem um grupo que já era PL muito antes do PL ser o partido do presidente Bolsonaro, um partido à direita, um partido mais conservador. Né? Até mudou, né, o estatuto do PL, mudou, muita coisa mudou, as cores da logo do PL, tirou o vermelho, botou o verde e amarelo, né? Então, o partido está realmente se posicionando mais à direita agora, né? A gente nota que o presidente do partido, Valdemar, ele quer que o partido seja o partido da oposição firme, então isso é muito bom. Agora, tem alguns, a gente já sabe que tem alguns que, inclusive, vão votar com o governo do Lula. São poucos, mas tem, né? E tem aqueles que não são tão, não votam tanto a parte, são mais assim, municipalistas, né? Mais centro mesmo, tá. Mas são pessoas que vão votar com a gente, pelo menos quase sempre. Então, oposição haverá. Haverá, e não só dentro do PL. Nós temos muita gente boa em outros partidos, republicanos, PP, e em outros partidos, até no MDB tem gente que é conservador que vota com a gente. Porque assim, no nosso sistema partidário, a gente sabe, né, que muitas pessoas acabam entrando para um partido ou outro, porque é onde ela tem mais chance de se eleger. Nem sempre é o partido dos sonhos dela, né? Como é que são essas conversas, Bia, de bastidores? Porque a gente está falando de uma oposição que vai precisar se articular para conseguir fazer uma oposição e não ser atropelada por um governo que me parece que vem cheio de rancor e de ódio contra os conservadores. Como é que são essas conversas de bastidores? Elas existem? Existem. Nós estamos mesmo nos organizando. Então, assim, a gente tem grupo de oposição, grupo de WhatsApp, por exemplo, né, em que a gente tem oposição, que não tem só gente do PL lá dentro. Tem gente de outros partidos. Então, assim, cada um vai trazendo. Ah, gente, conheci o fulano, uma pessoa assim, ele tá no MDB, mas é conservadora. Eu mesmo trouxe outro dia um deputado que eu conheci quando ele era prefeito de Ariquemes. E ele tinha... quando ele foi eleito,
ele viu que tinha ideologia de gênero nos livros escolares e ele não queria entregar esses livros nas escolas. Só que aí ele sofreu a ação do Ministério Público, porque aqueles livros tinham sido comprados. Daí ele falou, tudo bem, então a gente tem que usar esses livros, a gente usa. Mas ele grampeou as folhas que tinham ideologia de gênero. Aí o Ministério Público perseguiu. Então eu conheço essa pessoa, eu sei que ele é um conservador, mas ele está no MDB. Então eu conversei com ele, eu trouxe para o grupo. Então é muito assim, sabe? Você conhece um outro. Ah, esse fulano é do meu estado, eu conheço esse deputado. E a gente vai conversando, se articulando e ajuntando as pessoas, né? Esse trabalho toma tempo e gasta energia, né? Com certeza, é um trabalho de bastidores que não aparece, mas nós estamos buscando ter uma liderança de oposição, e aí você tem o líder da oposição, o líder da minoria, né? E os partidos têm que oferecer estrutura. O mais importante também, que as pessoas não sabem, assim, a gente depende muito da assessoria. Muito mesmo. O trabalho da assessoria, o papel da assessoria é fundamental para um deputado. Então, até porque, gente, a quantidade de projetos que chegam para você votar, é impossível você conhecer a fundo todos os projetos. Então, você conta com esse trabalho da assessoria, com a orientação do partido. Para isso, você tem que ter uma assessoria forte, competente, muito técnica. Então, nós estamos trabalhando tudo isso. O PL, que é o maior partido agora, ele vai ter muitos servidores, muitos assessores. Então, nesse momento está sendo montado isso. Acabou aquela história de cabide de emprego. Não dá para ser assim, entendeu? Não dá para, eu vou botar alguém porque meu amiguinho é bonitinho. Não. A gente precisa de gente boa, competente, que vai realmente nos ajudar para que a gente possa fazer uma oposição firme. Perfeito. Bia, a direita brasileira estava adormecida. Nós vivemos décadas de um teatro das tesouras, onde não havia voz para quem pensasse diferente daquele pensamento de centro-esquerda, do progressismo ou dessa cultura woke. Surge um deputado do baixo clero, Jair Bolsonaro, que dá voz a dezenas de milhões de brasileiros. Esse deputado toma a liderança da direita no Brasil, se torna presidente da República. Perdemos a eleição, ou pelo menos o resultado das urnas não foi o que nós esperávamos que fosse. Agora, em 2022, como você enxerga a direita brasileira hoje? Assim, primeiro eu digo que eu tenho encontrado as pessoas muito aflitas. Realmente, a gente sabe o tanto que a gente conquistou, né, de um tempo para cá, tudo que a gente caminhou, desde o impeachment da Dilma, o Bolsonaro, o que o governo dele representou. A gente não conseguiu avançar em muitas pautas conservadoras, até porque teve pandemia e o governo teve que focar muito em questões reformistas, reforma da Previdência, o novo marco do saneamento, uma série de coisas. Mas as pautas conservadoras estavam ali, né, prontas, né, no forno para serem trabalhadas. E esse segundo mandato que a gente esperava que o Bolsonaro tivesse seria o cenário ideal para a gente trabalhar várias pautas. Não aconteceu. Então agora a gente vai ter que fazer isso num cenário, num momento totalmente adverso, né? Vamos resistir 4 anos e em 2026 a gente vence novamente. A gente espera que sim. A gente vai ter que trabalhar para isso. Exatamente. A gente vai ter que trabalhar muito para isso, se organizar, trabalhar. Então eu vejo a direita, embora muitas pessoas estejam aflitas, muitos até querendo sair do Brasil, tirar o patrimônio daqui, tem muito essa questão dessa angústia, dessa visão, né, de que o Brasil está indo rumo a uma derrocada. Eu, por exemplo, que tenho mandato, eu tenho que estar aqui, eu tenho que representar as pessoas que confiaram em mim, e assim como eu, você também, e tantos outros parlamentares. E o bom é que a gente conseguiu eleger muita gente da direita, um partido grande, uma oposição grande. Então a gente precisa se organizar, trabalhar não só parlamentar, mas você tem os intelectuais de direita, jornalistas, influenciadores, várias pessoas. A gente precisa estudar, precisa resgatar essa juventude. Então, por exemplo, o projeto como Escola Sem Partido, né, é um projeto que a gente tem que voltar a mexer agora, a trabalhar. O homeschooling, o ensino domiciliar,
é uma coisa que os globalistas estão de olho. Eles não querem que isso passe de jeito nenhum. Isso devolve a autoridade da educação para os pais. Exatamente, né? E eles precisam, os globalistas, os esquerdistas, eles precisam das crianças na escola porque as crianças são realmente, né, o alvo deles. Porque é ali que eles formam a militância, que eles ficam mantendo a militância eternamente, né? E também a questão do dinheiro, né? O dinheiro que você vê que a esquerda está desesperada para voltar com o imposto sindical obrigatório, a contribuição sindical, que foi retirada já por lei. Então, assim, eles precisam da militância, né, de doutrinar os jovens e as crianças e precisam do dinheiro que eles têm. Para financiar o projeto de poder. Exatamente. Agora, Bia, a gente tem uma direita que hoje, aqui no Brasil, está passando por um momento de tristeza, que foi a derrota do presidente Bolsonaro, agora em 2022, mas por outro lado, hoje ela existe. Sim. Né? É uma direita que existe. E aqui no Distrito Federal, a gente tem o Partido Liberal, do DF, que é presidido pela deputada mais votada do Brasil. Como é que você enxerga a sua missão de liderar esse movimento conservador aqui em Brasília? Eu acho que é uma missão muito séria, né? Eu preciso me dedicar muito a ela, como tenho me dedicado. Conto com você. Conte comigo mesmo. Que é o nosso secretário-geral do PL do Distrito Federal. E eu tenho certeza, Thiago, que juntos nós vamos realmente fazer esse partido crescer. Nós queremos que as pessoas se filiem ao PL, né, o PL-DF aqui no caso, porque a gente tem que usar a estrutura do partido para formar novas lideranças, para capacitar pessoas, não só para serem políticos, não precisa ser só no cenário da política, por dentro da política, mas nós precisamos ocupar espaços nos conselhos, né, conselho tutelar, uma série de coisas que sempre a esquerda, né, dominou. E a gente precisa capacitar as pessoas. E o partido serve para isso. Porque no Brasil, pela nossa estrutura, inclusive constitucional, né, quem é responsável pela política são os partidos. Perfeito. Falando de partido e falando em partido político, Bia, a campanha de candidatos de direita, ela é bastante diferente, ela tem se revelado bastante diferente das campanhas tradicionais. Você foi eleito em 2018 com uma campanha barata. Sim. Que se pautou nos princípios e valores que você dizia que ia defender e depois realmente defendeu durante os 4 anos do seu primeiro mandato. E em 2022 você se reelegeu como a mais votada e eu fiz uma campanha bastante barata de R$150 mil, o que no nosso contexto político eleitoral é muito baixo. E saí vencedor também por causa das pautas e do apoio de quem defende essas pautas. Obviamente o seu apoio, o fato de ter concorrido no partido do presidente Bolsonaro, etc. Como é que você enxerga essa diferença de modelo de campanha? Uma campanha em que você precisa de muito dinheiro, porque, enfim, e outra campanha que é mais pautada em princípios e valores. Como é que você vê isso? Bom, a sua explicação já diz tudo, né? Porque nós temos uma pauta e eu acredito que a maioria da população, ela é conservadora, mesmo que ela não saiba, né? Mesmo que ela não se enxergue, não se diga, sou conservador. Quando a pessoa vê as nossas pautas, fala, não, é nisso que eu acredito, né? Eu valorizo a minha família, né? Eu quero liberdade de expressão, eu quero poder ir para a minha igreja, poder exercer a minha crença livremente. E a esquerda ataca tudo isso. Então as pessoas se identificam com a gente. Por isso que a gente não precisa de tanto dinheiro. Mas é um erro achar que a gente não precisa de dinheiro. Porque você não pode entrar numa guerra, lutar contra uma pessoa que tem um canhão, você com estilingue. Então, assim, às vezes as pessoas fazem uma certa confusão com isso. Até mesmo, por exemplo, tinha gente lá atrás que falava assim, mas o deputado não pode usar a verba que ele tem de gabinete, ele tem que economizar. Não é isso, gente. Isso é uma coisa que o professor Olavo me ensinou lá atrás, quando eu falei que eu estava pensando em me candidatar da primeira vez, que eu fui até a Virgínia conversar com ele. Ele falou, mas você precisa usar todos os recursos que te forem oferecidos para você poder lutar contra a esquerda, que eles não poupam recurso nenhum. A diferença é que a gente usa só o recurso que é legal.
eles usam, né, além do recurso que é disponibilizado, eles usam dinheiro de caixa 2, dinheiro que eles desviam de lá para cá. E a forma de utilização é muito diferente. E a forma de utilização. Então, assim, a gente tem que continuar sempre conversando com o nosso eleitor, mostrando a nossa cara, mostrando a nossa pauta, falando a verdade. Eu acho engraçado quando nos acusam de fake news, que a gente ataca a esquerda com fake news. Para atacar a esquerda, você não precisa de contar uma mentira. É só falar a verdade, não é? Perfeito. Mas, além disso, a gente precisa de recursos. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu sou totalmente contra essa maneira que é hoje em dia, né, como são feitas campanhas com recursos públicos. Eu acho que a gente precisava voltar a ter recursos privados de campanha. Tá? Deixar que a sociedade participe mais da política. Então, assim, se você é um empresário, você tem uma grande empresa, você poder, sim, patrocinar aquelas pessoas que vão lutar pela sua pauta. Que você acredita, claro. Pela liberdade econômica. Então, eu acho, assim, um absurdo terem retirado o financiamento privado de campanha. Porque aí, o que acontece? O nosso sistema é cada vez menos democrático. Porque, não, mas o financiamento público é que é democrático. Mentira, sabe por quê? Porque os donos de partido escolhem para quem eles vão dar dinheiro. Então, muitos candidatos, né, que querem concorrer, não tem igualdade de condição. Na verdade, você não consegue nenhuma nominata, muitas vezes. Então, eu sou a favor do financiamento privado. Pode ter um financiamento público, sim, para dar oportunidade àquelas pessoas que não conseguem buscar dinheiro no ambiente privado. Então, teria aí recurso público, mas num valor muito inferior ao que é hoje, tá? E você poderia ter também candidatura avulsa, porque às vezes você tem uma pessoa que tem muita capacidade, tem carisma, consegue falar com as pessoas, consegue atrair voto, mas não consegue um espaço numa nominata de nenhum partido. Você falou duas coisas aí, Bia. Você falou, primeiro, às vezes é muito difícil montar uma nominata. E depois, pessoas que não conseguem espaço em uma nominata. Exato. Vou começar pela dificuldade que muitos partidos têm de montar uma nominata e vou levar isso para o nosso campo da direita. Você acha que a gente devia fazer uma força-tarefa para formar lideranças e para facilitar essa formação de nominata? Certeza absoluta, e isso é o que nós vamos fazer. E nós vamos usar os recursos do partido para isso. Porque já que nós temos esses recursos, né, nós vamos usar os recursos para isso. A gente tem que usar menos recurso para coisa, eu entendo, material, né? E usar para formação, capacitação. Nós temos que formar líderes, nós temos que atrair jovens para a política, nós temos que atrair mulheres para a política. Eu acho que não é você colocando cota para isso, cota para aquilo que você resolve a situação. É verdade que poucas mulheres ainda se interessam pela política, mas não adianta você ir no sintoma, você tem que ir na causa. Não adianta, vamos botar dinheiro para mulher, vamos trazer mulher à força, se não tiver mulher eleita, a gente tira homem. Isso é uma agressão até à vontade, à soberania do voto. Eu sou mulher e posso querer votar num homem, gente, não é? O que eu tenho que fazer é dar chance para que as mulheres se interessem e sejam capacitadas, porque é um desafio muito grande para a mulher, porque esse meio da política é um meio muito masculino, de verdade. Então, assim, mas a gente vai superando isso como? Com formação, com educação. E eu, como mulher, sinto que também é uma missão minha inspirar outras mulheres a virem para a política. Nossa, a Bia Kicis é deputada federal, eu também posso ser. Né, uma mulher que está lá, foi a primeira mulher a presidir a CCJ, né, ocupou um cargo que sempre foi ocupado por homens, e, vou dizer aqui, modéstia bem à parte mesmo, né, que eu consegui dirigir esse Boeing, pilotar o Boeing, que é a CCJ, sabe, de uma forma, assim, muito tranquila. Fui uma presidente capaz, inclusive, né, de ouvir a todos ali, a dar espaço para todos, mas sem abrir mão das minhas convicções, pautar pautas importantíssimas, aprovar projetos importantíssimos, né? Calar a boca daqueles que ficavam me demonizando, dizendo que eu era radical, extremista. Tô aí. Né? Você não é radical, Bia? Eu sou radicals. Radicals é o nome do bar punk que eu tive na minha juventude. Não, você teve um bar punk? Radicals com o né, de caos mesmo. Isso é inacreditável. Eu sou radicals. Mas eu sou uma pessoa, assim, bastante ponderada. Isso, eu tenho esse retorno, né, de quem me conhece.
as pessoas confundem. Agora, radical, o nome radical também se vem de raiz. Né? Então, assim, é muito bom que eu tenha raízes, porque eu não sou uma biruta ao vento, entendeu? Que não sabe para onde vai. Nesse sentido, sim, radical de ter raízes. Tem firmeza. Ter firmeza. Mas eu não sou uma pessoa intolerante e nem flexível. Perfeito. Então, esse rótulo de extremista não se adequa. Esse rótulo é o que eles jogam na gente, porque isso é o que a esquerda gosta de fazer e a mídia ajuda um bocado, né? Vai grudando rótulos negativos na gente. Mas, assim, a gente aprende que no final você tem que ir se descolando disso, fazendo seu trabalho, não deixar que isso te intimide. Eu tenho um amigo que diz assim, eu não sou cerveja para você me rotular. Pois é. Não é? E também, mas assim, acontece, a gente não pode se intimidar. Tem hora que aborrece? Tem hora que chateia? Tem hora que chateia. Mas aí você sacode a poeira e segue em frente. Bia, primeira conversa que a gente teve, eu te falei de um modelo de campanha que eu tinha feito em 2018. Você lembra disso? Lembro, muito bacana. Repetindo. Você foi replicando, né? Pegando cada pessoa para ir trazendo outro. Achei muito legal e você repetiu isso agora nessa última campanha e deu muito sucesso. Eu estava pensando nesse assunto de formação de lideranças, eu estava pensando em ensinar outras pessoas a fazerem isso. Você acha que vale a pena? Claro que besteira? Sim. Não é besteira nada, tanto é que você está aqui, né? Deputado Thiago Manzoni, né? Então é muito bacana, foi um insight que você teve, né? Você botou em prática, realizou e funcionou. Eu tô pensando seriamente em ensinar outras pessoas. Vamos ver. Você sabe que o verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes. Esse é o verdadeiro líder. Não existe líder que não deixe um legado depois dele. Exatamente. Né? Que não tenha sucessores. E essa coisa de você transmitir conhecimento, isso é uma coisa super importante. Né? Aliás, sabe um negócio que eu tava... sempre quando as pessoas me perguntam de você, de como é a Bia, sem ser a parlamentar, a pessoa... eu digo que você é a mesma pessoa, defende os mesmos princípios, os mesmos valores e que você tem esse desejo de formar sucessores. Isso é muito legal. O que o Bolsonaro fez, formando sucessores, entregando para o Tarcísio o governo de São Paulo, Exatamente. Fazendo dos seus ministros senadores da República, isso é espetacular. Isso é um líder. Isso é um líder. Exatamente, espetacular mesmo. Ele não tem medo, né? Não tem medo. Não tem medo de dividir o bastão, de passar a bola, né? E não tem vaidade também. Não tem vaidade, Exatamente. Porque outros querem Você vê aí tudo que o Lula não formou um líder. Eles tiveram que tirar o Lula da cadeia para concorrer com o Bolsonaro, porque não tinha um filho de uma égua. Isso não corta. Não tinha um filho de uma égua. Não tinha um filho de uma égua, entendeu? Para poder, né, representar ali a esquerda. Porque os postes que ele colocou, uma vez ele elegeu um poste, né? A Dilma. Não deu certo, deu no que deu. E aí o outro poste, que era o Haddad, ele não conseguiu eleger. Então... Bia, a gente começou falando da estreia do nosso programa aqui com a Zoe Martins. Tira a curiosidade de um monte de gente que me perguntou como é que nasceu a amizade entre Bia Kicis e Zoe Martins? Nasceu nos gramados ali do Congresso, em manifestação pró-impeachment. Da Dilma, em 2013, 2014. Não, acho que foi 2015. 2015. Acho que foi 2015. A Zoe era uma menina, 16 anos, né? E eu vi, assim, ela tinha muita vontade de aprender, muito curiosa, sabe? E muito focada também. E assim, no início demorou um pouco pra gente ficar amigas, né? Aí uma vez ela veio para participar de um evento aqui em Brasília, era um evento que falava da Venezuela e tal. Aí ela veio, participou desse evento. Aí a gente se aproximou um pouco mais, aí ela começou a me dar aula de espanhol à distância, eu comecei a fazer aula de espanhol com ela. Hablas? Nada, menina, é uma dificuldade para aprender espanhol. Eu hablo perfecto espanhol. Eu não, eu falo um perfeito portunhol. Hablo como Nádia. Né? Eu não. Eu hablo como um portunhol meu aqui, que vai enganando aí. É engraçado que eu sempre adorei... mentira, eu não falo espanhol não. Tá? Eu sempre adorei estudar idiomas. Sempre tive uma inclinação muito grande para isso desde pequena. Eu era aquela tarada do inglês que andava com o dicionário de inglês embaixo do braço, fazia amigas americanas, brincava com elas. E nas férias ia para a escola americana para estudar, adorava. E aprendi inglês muito fácil desde pequena. Depois estudei 5 anos de francês, fui para a França, fiquei 2 meses lá, falava bem francês. Estudei 5 anos de alemão, falava bem alemão.
arrumei um namorado alemão, então isso ajudou muito a falar alemão também. É verdade, é muito bom. E aí depois estudei um ano de italiano, falava aquilo. Agora, o espanhol, não tem jeito, sabe, o seu negócio não vai. E hoje em dia eu tenho vontade de falar espanhol, porque é super importante, né? É uma língua muito falada, é importante. Uma hora, quem sabe, vai, nem a Zoe não conseguiu dar jeito, não. Ela fala, não fala pra ninguém que eu fui professora de espanhol. Porque vai que alguém pede pra você falar. Não fala, porque é uma desgraça, então. Aí a gente ficou muito amigas, né? Eu acho que a Zoe me vê um pouco como mãe. E eu acabo que vejo a Zoe um pouco como filha. Acho que é porque eu só tive 2 meninos, né? Então, ela veio, trabalhou comigo 1 ano, depois ela foi para São Paulo, e a gente ficou muito amigas, apesar da diferença de idade enorme, né? Mas eu acho que a gente tem um pouco esse vínculo, assim, meio de mãe e filha. E as pessoas acham a gente parecidas, e muita gente pergunta se ela é minha filha, se eu sou mulher. Parecidas, aguerridas. Também. Bia, olha só, você falou, tem 2 filhos. Como é que é a pessoa procuradora do Distrito Federal, tá ali já chegando numa fase da vida em que a pessoa quer sossego, vai se aposentar, né? Quer sossego, e aí de repente, deputada federal, os filhos, como é que é isso dentro da família? Cara, foi uma coisa assim muito inesperada, porque eu nunca pensei em ser política. O dia que eu passei no concurso da procuradoria, foi o concurso dos meus sonhos, eu tomei posse, falei, gente, eu vou ficar aqui até me aposentar. Só que eu achava que depois de me aposentar, eu fosse só, né, descansar, outra fase de vida. E aí fui muito feliz como procuradora, muito dedicada. Eu tenho isso, sabe? Tudo que eu faço muito por inteiro, eu me entrego, eu me dedico demais. Além de procuradora, depois lá pelas tantas eu virei mestre de reiki, fiz a escola brasileira de reiki, professora de meditação, então, mas eram pra duas se acalmar coisas, um pouco, né? Eram 2 coisas, eu sempre fui muito calma, pacífica demais. Antes de entrar na política, Thiago, eu nunca tive um inimigo na vida, pra você ter uma ideia. Agora é uma beleza, né? Mas, assim, eu nunca tinha tido inimigo. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito cordata. Eu fui corregedora-geral da Procuradoria por 2 mandatos e não fiz um inimigo. Sempre fui muito justa, tratava com muita justiça os procuradores, né? Aqueles que tinham problema, eu chamava, tentava dar chance, mas assim, quando eu vi que tinha um que realmente o negócio era difícil, não ia, eu também era rigorosa, mas não injusta, nunca fui, tá? Mas você ia perguntar uma coisa, o que eu ia falar então, porque eu ia te interromper, porque essa figura da política Bia Kicis às vezes esconde a pessoa da Bia Kicis, e o público em geral às vezes só vê a política. Sim. E tem a política aguerrida, porque eu brinco que você é aguerrida, e de fato você é. E é uma aguerrida, é uma pessoa aguerrida que luta pelos nossos princípios e valores, mas ao mesmo tempo no trato, nos bastidores, é uma pessoa dócil realmente. E que faz amizade com muita facilidade. É verdade. E eu sou uma pessoa que tenho amigos desde a infância. Então, eu sou uma pessoa que conserva as minhas amizades também, sabe? Guarda as raízes. Exato. E, bom, aí quando eu resolvi começar a ser ativista, não é que eu resolvi ser ativista. O que te deu? Foi entre o primeiro e o segundo turno de 2014, quando eu pensei que a Dilma poderia ser reeleita. E eu pensei, não, a gente não merece isso. O Brasil não merece isso, eu não mereço isso, ninguém merece. Sabe aquela coisa? Preciso fazer alguma coisa, tentar de alguma forma impedir que a Dilma seja reeleita. Mas eu não sabia como fazer, só que ao mesmo tempo que foi me dando essa sensação, esse sentimento, vários brasileiros começaram nesse momento a sentir a mesma coisa. Acho que foi um despertar coletivo, né? E aí eu falei assim, eu falava com uma amiga, falava com outra, como é que a gente faz, né, para lutar contra o que está acontecendo, tentar impedir? A gente não sabia, a gente pegava a bandeira do Brasil e ia para frente do Congresso, e aí começava a encontrar um monte de maluco que estava ali fazendo a mesma coisa, meio sem saber o que fazer exatamente. Sem uma liderança. Sem nada, assim. Aí a gente começou, aí eu fui conhecendo algumas pessoas, entrei por um grupo chamado Foro de Brasília, que era um grupo formado por juízes, promotores, policiais federais,
delegados, militares, um monte de gente que estava ali em contraposição ao Foro de São Paulo, que a gente estava descobrindo a existência do Foro de São Paulo, que o professor Olavo falava, e a mídia dizia que era mentira, que não existia. Aí eu me espantei, que eu comecei a ir falar com alguns parlamentares, falei com um senador, não sei o quê. Aí mencionei o Foro de São Paulo, ele falou, o que é isso? Eu pensei, cara, um senador da República não sabe o que é o Foro de São Paulo. Então eu fui vendo que tinha muita coisa estranha. E aí comecei, né, a ir pra rua, acampar, para subir em carro de som, falar, né? Aí entrei por Revoltados Online, que era uma página de direita, a primeira que tinha, do Marcelo Reis e da Meire Lopes. E daí eles me convidaram, né, para entrar nessa página, fazer parte. Eu comecei a gravar vídeos, e aí eles postavam um vídeo. E o meu vídeo, assim, em 1 hora tinha, assim, 50 mil visualizações. Eu quase caía para trás. Era uma loucura isso, eu nunca imaginei, entendeu? Então eu comecei a ficar conhecida no Brasil todo. Aí tinha uma manifestação pró-impeachment na Paulista, tava eu lá, em cima do carro de som, falando para 1 milhão de pessoas. Era uma loucura. Era uma coisa totalmente inesperada para mim. Mas eu não queria ser política, eu não pensava, eu era ativista, achava que assim eu estaria fazendo o meu papel de cidadã. A essa altura, o que seus filhos achavam disso tudo? Bom, o Samuel, ele falou assim, mãe, cara, eu tô muito, parabéns, tô adorando ver você como ativista, uma cidadã, tô adorando isso. Eu falei, nossa, meu filho tá gostando, então mais um motivo para continuar, né? O Guilherme já não se envolvia tanto, assim, né? Mais focado nos negócios, empresário e tal, né? Mas assim, o Samuel me deu muito esse retorno. Aí, o dia que eu resolvi, né, começar a cogitar da ideia de me candidatar, primeira coisa, reunião de família. Aí falei com eles, meu pai que estava morando comigo, falei, olha só, tô pensando aqui, quem sabe entrar pra política e tal. Aí o Guilherme falou, mãe, você acabou de se aposentar, pra que você vai fazer isso, cara? Vai curtir a vida, vai viajar, vai conhecer o mundo todo, curte a vida. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não vai fazer nada disso, né, mãe? Ah, então se candidata. Ele viu que eu não ia, assim, curtir a vida, né? Eu tava num momento ali lutando por algo, assim, né? E o Samuel já, né, o Samuel é engenheiro mecatrônico, aquela cabeça mais assim, aí ele já veio com um papelzinho. Tá, mãe, e aí, então vem cá, quais são as suas bases? Onde que você... Aí eu falei, para, filho, calma, que base? Eu sei tô lá só de perguntando. Eu só tô assim, pensando, não tem base nenhuma ainda, não sei o que e tal, né? Foi muito engraçado. Aí eu falei assim, eu vou conversar com o professor Olavo, ver o que ele acha, né? Aí fui lá, na Virgínia, conversar com ele. E ele falou, você tem que ir. Eu falei, professor, não tô entendendo. Eu achei que você fosse falar, não, vai. Você fala que ninguém tem que se meter em política, não sei o que. Ele falou, não, eu falo isso pra esses moleques aí, cheirando a fralda, que já quer ser deputado. Você não, você tem que ir, você tá preparada, vai lá botar fogo naquele plenário. E daí começou a enlouquecer, né? Falei, se eu for, você tem que se lembrar que você é um dos responsáveis por isso. E não vai depois, né, tirar o corpite fora não, né, brincando e tal. Aí, quando ele me deu essa força toda, eu estava na Virgínia e fui para Nova York encontrar o Bolsonaro, porque a gente ia participar de um seminário anticomunismo lá. Aí cheguei para o Bolsonaro, cheguei para o Eduardo, porque o Bolsonaro já tinha me chamado para ser candidata. Para ser candidata ligada a ele e tal, e eu falava, não quero, arruma outro, não quero, arruma outro. Aí, nesse dia, eu falei assim, olha só, eu conversei com o professor Olavo, ele acha que é uma boa ideia, então eu vou me filiar e vou me candidatar. Aí eu lembro que o Eduardo Bolsonaro falou, pô, Bia, lógico, pô, você tava marcando toca, ele falou assim, não sei o que, eu falei, então tá. Aí eu voltei de lá, e alguns meses depois me filiei ao PSL, quando o Bolsonaro decidiu que ia pra lá, né? E aí depois acabei saindo do PSL, concorri por um partido pequenininho, acabei entrando, aquela confusão toda, até que dessa vez eu falei, não, eu vou pro partido onde o Bolsonaro estiver. E a essa altura, os meninos, eles olham e... Eles me dão muita força. Legal. Eu noto que eles têm muito orgulho, sabe, assim, de ver o que eu faço, tanto que eu sou dedicada, luto pelo Brasil. Eles realmente, eu noto que eles têm muito orgulho. Eles têm a sensação que perderam a mãe? Não, para a política? Não, eu acho que povo. não. Assim, já aconteceu, tipo, do filho mandar mensagem, mãe, eu tô ligando pra Adriana pra agendar um horário com você, porque eu não tô conseguindo falar contigo há 2 dias. Já aconteceu isso também. Né? Normal. Mas assim, aí você percebe que de repente você está exagerando um pouco, né? Político trabalha muito? Nossa Senhora, não, político assim, sabe aquela coisa, a gente não tem expediente, né? Você não é político de 8 às 6, de segunda a sexta,
ser político o tempo inteiro. Só que aí, assim, no início, eu exagerei demais. Eu não tinha tempo para absolutamente nada. Era política 24 horas por dia. Depois de uns 3 anos nesse ritmo alucinado, eu comecei a ver que eu precisava cuidar de mim. Aí eu fui começar a malhar, porque eu estava ficando muito desgastada. E você pensa assim, não é uma corrida de 100 metros, como o pessoal fala, Sim. né? É uma maratona, então Sim. você tem que estar preparado. Aí comecei, né? Aí você começa a cuidar de si, dormir mais. Eu estava dormindo 3, 4 horas por noite há muito tempo. Você fala, isso não vai dar certo, né? Aí comecei a malhar, aí comecei a cuidar mais da alimentação, comecei a dormir mais cedo, né? Hoje eu consigo dormir 6 horas por noite, joia, né? Tá ótimo. Tá muito. Também não dá pra... Dormir mais do que isso. Fica difícil, assim um Fica domingo difícil. Você consegue dormir mais, um sábado, mas pelo menos eu sinto assim, eu tô cuidando mais de mim e da família. Então assim, não, gente, ó, esse domingo vai ter não sei o que, não, esse domingo eu vou ficar com a família, né, um almoço de família. Então assim, eu comecei a colocar um pouco mais de ordem na casa, porque é necessário. Se tem uma ideia equivocada que as pessoas têm é que político não trabalha. Político trabalha. Tem muitos políticos que trabalham para si mesmos e tem Sim. os que trabalham para o povo. Mas Graças eu te a confesso Deus. que eu adoraria que os políticos da esquerda trabalhassem menos. Pronto. Cara, eles trabalham demais também. E a gente tem que sempre superá-los. A gente tem que trabalhar mais ainda. Sempre, sempre. Posso fazer umas perguntas polêmicas, Bia? Tô livre? Dinheiro público pro carnaval. Cara, assim, é uma cultura brasileira, né? É uma cultura. Então, de repente, se tiver algum dinheiro, alguma verba que possa dar aí para os blocos, tá? Mas o que eu acho, assim, não pode ser muito e não pode ser para quem tem condição de andar com as próprias pernas. Entendeu? Então, não vou dizer assim, sou totalmente contra, não, porque é dinheiro para cultura, mas tem que ser com moderação. Ok. Cargos vitalícios e salários de 35 mil para as esposas dos ministros do Lula. Gente, é muito absurdo isso, né? Muito absurdo. Nepotismo, uma série de coisas, né? Pode não se enquadrar no conceito exato de nepotismo, mas de uma forma ou de outra, porque assim, é um desvio de finalidade, porque você sabe que eles estão fazendo o que eles sabem fazer, aparelhando as instituições. Então, assim, aparelhamento de instituição não é uma coisa legítima, tem um desvio de finalidade aí, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, mas a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que recorrer. O problema é que hoje você vai recorrer a quem, meu amigo? Difícil saber a quem. E difícil poder falar também sobre esse assunto. Trocamos Paulo Guedes por Fernando Haddad. E agora? Traz o nariz de palhaço. Não, fala sério. Traz o nariz de palhaço. Traz o nariz de palhaço, pelo amor de Deus. Sabe, o Bolsonaro ficou anos sendo ridicularizado por causa da história do posto Ipiranga. E a verdade é que o posto Ipiranga sabia tudo de economia. Nunca tive dúvida disso. Aliás, você apresentou Paulo Guedes a Bolsonaro. Exatamente. Isso é uma coisa que eu tenho o maior orgulho. Tem no meu currículo e eu tenho o maior orgulho de ter participado desse encontro, né? Como é que você enxerga os próximos anos? A gente tem exemplos de países ao redor. Argentina, Bolívia, Venezuela. Como é que você enxerga os próximos anos? Você vê alguma esperança no horizonte de que a economia brasileira não vá pelo mesmo caminho desses países ou não? Estamos ferrados mesmo. A não ser que aconteça alguma coisa muito inesperada, não vejo. Né? E não venham dizer que, ai meu Deus, o Lula está fazendo isso. Ele está seguindo a cartilha, ele está fazendo exatamente o que ele disse que faria. Aí eu acho assim, inacreditável essas pessoas que estão muito surpresas. Ai meu Deus, não. Ai meu Deus. E outra coisa, ai mas Lula, cuidado, assim você vai destruir a economia. Gente, esse é o plano. Né? Assim, a economia naufragar, o país acabar, não é um acidente de percurso. Esse é o objetivo da esquerda. Por quê? Porque eles buscam o caos, eles querem destruir tudo. Você vê que o Lula tomou o poder agora, entrou com o propósito de destruição. Nada que o Bolsonaro construiu pode ficar de pé, tem que destruir tudo. Tudo que dá certo, ele tem que destruir. É o caos. E quando eles criam o caos, eles se apresentam como solução. Também, né? E criam mais caos. Só que eles fazem com que as pessoas vão ficando totalmente sem meios de ação.
Porque ele vai tirando o poder do indivíduo, da pessoa, e colocando no Estado, no Estado, no Estado. Então as pessoas não têm poder para nada, nem para se defender. E quando isso se implementa, tem-se uma ditadura instalada. Exatamente. E todo mundo vira escravo do Estado. Escravo do Estado. Hoje, como é que o você projeto vê? 2030, né? Que é assim, você não tem nada e é feliz. Agenda 2030 da ONU. Agenda 2030 da ONU. Agenda 2030 da Você ONU. não tem nada, eles querem tirar a propriedade das pessoas. Isso está publicizado, tá, gente? Isso que a Bia está falando é público, basta entrar na internet e pesquisar que você vai ver que o Fórum Econômico Mundial tem apregoado a todos os cantos que você não vai ter nada e vai ser feliz. Eles querem que o Estado seja dono de tudo e, obviamente, eles são os donos do Estado. Com certeza. Como desde o Fidel lá em Cuba, como desde o Chávez lá na Venezuela, como Por o isso era kirchnerismo tão na importante para Argentina. eles que o Trump não fosse reeleito, que o Bolsonaro perdesse as eleições. Isso faz parte de um projeto de poder, gente. Não é uma coisa só dentro do Brasil. Não estamos lutando só contra o PT. É contra um sistema global, globalista mesmo. Globalista, enorme. Financiado por algumas famílias. Bilionários, né? Bilionários. Aquilo que o professor Olavo chamava de metacapitalistas. Pessoas que enriqueceram com o capitalismo. Exatamente. E que agora não querem mais o capitalismo, porque a concorrência atrapalha. Só a oligarquia, né? Ali é um sistema de oligarcas, né? Tá, podemos voltar para o nosso cenário distrital? Podemos, vamos lá. Beleza. PL elegeu 2 deputados federais, Bia Kicis e Alberto Fraga. Elegemos 4 deputados distritais. Para onde vai a líder da direita no Distrito Federal? O que está passando pela cabeça da Bia Kicis para 2026? Bom, você sabe que eu tenho um sonho, né? Que é ocupar uma cadeira no Senado. Eu me vejo como senadora. Muitas pessoas me falam, poxa, você tinha que ser governadora. Assim, na verdade, eu me vejo como senadora, mas eu não sou uma pessoa de fechar portas. Isso é uma coisa que eu aprendi, que nessa vida a gente abre portas, tá? E a gente vai, né, onde a gente sente que a energia flui. Aí fala mestre Reiki, né? Então, assim, a energia vai fluindo, vai te conduzindo também. Mas, assim, a minha vontade, né, aquilo para que eu quero me preparar é para o Senado. Legal, legal. Vou voltar para uma pauta federal. Então, a Bia vai para o Senado, a Bia vai fazer 2 ou 3 deputados conservadores. Quando eu digo a Bia, a líder do conservadorismo no Distrito Federal. A Damares já está no Senado, outra grande figura da direita brasileira, e provavelmente nós faremos aí outra vez 4 deputados distritais. Ou mais. 2026 vem com tudo. Ou mais, né? Vou voltar para o nosso cenário. Eu gostaria que a gente fizesse pelo menos 3 federais dos 8, né? Um senador, 3 federais e uns 5 ou 6 distritais. Eis os planos de Bia Kicis. Grande. Cuidado, hein, pessoal? Que quando ela começa a planejar, normalmente o negócio acontece. A gente espera que sim. Dizem, né, que no final sempre dá certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou no final. A liberdade vem. E se a gente pensar sob uma perspectiva, né, assim, digamos, espiritual, de Deus, eu ouço muito isso, né? Eu sou católica, vou à missa todo domingo, eu presto muita atenção. Eu ia te perguntar, você acredita em Deus? Não acredito. Ele existe? Existe. Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Eu acho assim que para tudo existir, esse universo, tudo existir sem Deus, eu acho que fica muito mais difícil de você compreender, né? Tudo isso é um grande acaso. Acho que é muito mais difícil você compreender isso do que compreender a existência de Deus. Então, assim, eu presto muita atenção. Eu gosto muito de escolher a missa que eu frequento pelo padre que celebra, né? Eu gosto da homilia, eu gosto de... Então, assim, eles sempre falam isso, né? Que tem um propósito de Deus. Então, às vezes a gente não consegue entender. Às vezes a gente não consegue alcançar. Aí entra a fé. Entra a questão da confiança, né? De saber que tem uma força maior, tem uma sabedoria acima da nossa, que muitas vezes a gente realmente não consegue alcançar. E que, às vezes, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tudo que você está vivendo, ele é necessário para que lá na frente haja um expurgo, uma libertação. No final, a liberdade vence porque o nosso espírito foi criado livre. Porque o Deus que criou o nosso espírito,
é um Deus de liberdade. Sim, nós temos livre arbítrio e essa é a maior prova. Ele nos fez livres. Liberdade. O nosso espírito é livre, a liberdade sempre vence, vai vencer. Não importa quanto tempo dure a opressão. Exatamente. No final a liberdade vence. Eu confio nisso. A única coisa assim, que a minha ansiedade, né, eu queria que isso se resolvesse, que eu pudesse ver ainda, né, o resultado de tudo isso. Eu não sei, porque eu não sei quanto tempo vai durar isso daí, eu não sei nem quanto tempo eu continuarei por aqui, né? Mas eu espero ainda que a gente consiga, num tempo que eu ainda esteja por aqui, poder olhar e falar, ai, que bom, resgatamos o nosso país, resgatamos um país livre, porque eu vivi esse país livre, né? Então, quem viveu esse país livre vai ter muita dificuldade de viver com essa opressão, essa falta de liberdade, assim, eu fui acostumada a falar o que eu quisesse, entendeu? Falar o que eu quiser. E isso nunca foi problema, né? Pelo menos nunca foi crime, nunca foi criminalizado. Quando começou aquela ditadura do politicamente correto, eu vi que o negócio estava ficando perigoso. Bia, o agro do DF. Bom, o agro do DF é uma pauta prioritária para mim, tá? Eu não vim do agro, para mim foi uma surpresa o que eu fiz pelo agro durante o meu primeiro mandato. Eu me tornei uma referência nacional, não só no Distrito Federal. Tem vereadores, né, que me ligam de Minas para saber, poxa, o seu projeto, tal, eu quero fazer. Então, assim, fico muito feliz com isso. Vou continuar completamente comprometida com o agro, porque, gente, o agro é o que põe a comida na nossa mesa, né? E a comida traz paz. Onde não há comida, gente, há guerra. Aliás, o fato do Lula agora ter tomado posição, né, pró-Ucrânia, né, contra a Rússia, pode trazer desfechos muito ruins para o Brasil, na questão dos fertilizantes, né? Era preciso manter a neutralidade que o presidente Bolsonaro manteve. Ele agiu como um estadista, o Bolsonaro, né? O Brasil se manteve neutro, mas ele foi lá negociar com Putin os fertilizantes, a mídia falou mal, depois falou, nossa, olha só, quando os carregamentos fertilizantes começaram a chegar aqui no Brasil, né, os navios. Então, assim, o Brasil é o celeiro do mundo. Então, a gente precisa cuidar do agro brasileiro e o agro pode contar comigo. A gente teve essa intercorrência no dia 8 de janeiro, atrapalha um pouco as coisas a acontecerem aqui. E no mandato passado, no seu primeiro mandato, você ficou distante do governo do Distrito Federal. Sim. Né? Nesse início de ano, houve uma aproximação sua em relação ao governo do Distrito Federal, tanto do governador Ibanez quanto da governadora em exercício, Celina. Por que desse movimento? Assim, com a Celina já tinha uma proximidade lá na Câmara, porque ela era deputada, então a gente sempre se deu muito bem. No caso do governador, assim, no primeiro, eu queria ver como seria o mandato dele, né? Assim, então eu preferi ficar mais focada nas pautas nacionais, que foram aquelas que me elegeram, mais ligada ao governo federal, até pela minha proximidade com o presidente Bolsonaro. No segundo mandato, eu já vi que até para minha pretensão de mais tarde concorrer a um cargo majoritário, eu precisaria criar mais vínculos aqui com o DF. E eu gostei da atitude do governador, eu falei isso para ele, principalmente na pandemia, que ele não foi um tirano como tantos outros. Eu falei para ele, eu só posso me aproximar de você, e estou me aproximando agora, graças à sua atitude durante a pandemia. Tudo bem, o DF foi o primeiro a fechar as escolas, mas no início ninguém sabia direito com o que estava lidando. Mas foi um dos primeiros também a reabrir e manteve os supermercados, manteve os bares e restaurantes. Ele respeitou, assim, o empresariado, né? E não perseguiu, não mandou PM perseguir mulher na rua, fechar comércio à força, nada. Então, eu falei isso para o governador e falei, olha, então agora vamos trabalhar para a gente cuidar do Distrito Federal mais, porque eu cuidei muito das pautas nacionais. Agora, no segundo mandato, eu realmente quero cuidar mais do Distrito Federal. E aí, claro, e ainda com a eleição do Lula, né, que aí realmente eu não tenho interlocução, vínculo, né, com o governo federal, fica até mais fácil para mim, para me dedicar mais ainda ao Distrito Federal. O agro é um segmento que te apoia muito. Sim. Os empreendedores do Distrito Federal também te apoiaram muito. Como é que você enxerga hoje o empreendedorismo e a liberdade econômica aqui no DF? Olha,
no meu gabinete, eu tenho 2 quadros atrás de mim. Um é o quadro do presidente Bolsonaro, o outro é o quadro das 10 medidas da liberdade econômica. Então, para mim, é primordial, né? E eu tenho um ótimo relacionamento com os representantes, né, das categorias, seja a Abrazel, seja os supermercados, né? Então, assim, a gente precisa focar para dar para eles o que eles precisam. E sabe o que eles precisam? O mínimo de interferência do Estado, né? Então, assim, a gente tem que deixar as pessoas que têm capacidade de caminhar com as próprias pernas caminharem e ajudar aquelas que precisam de ajuda. E que a ajuda seja sempre o mais temporária possível, que você capacite, o Estado tem que também ajudar a capacitar as pessoas para se libertarem. Isso lá na ponta sempre vai se refletir em emprego e renda, né? Não existe política assistencial melhor do que trabalho. É verdade. Agora, um problema seríssimo que a gente tem é o nosso sistema tributário, que é obscuro, é caro, é ineficiente, né? O Estado é sempre o maior sócio de qualquer empreendedor. É muito difícil empreender nesse país. É quase com um atestado de loucura. Ainda bem que existem loucos que se dispõem a isso. Como é que você enxerga a dicotomia que dizem existir entre o empregador e o empregado? Não, isso é uma dicotomia fabricada, né? Porque, na realidade, o empregador, ele precisa do empregado da mesma forma que o empregado precisa do empregador, né? Então, na verdade, e o que a gente observa muito é relação, muitas vezes, até de amizade, de afeto, né? Meus filhos são empreendedores e eles têm esse cuidado com os empregados, né? Tem um respeito, tem essa convivência, mas assim, a esquerda ela quer fazer o inferno, a esquerda vive do conflito. Então, onde tiver um esquerdista, vai ter sempre alguém tentando criar um conflito entre empregado e empregador, entre homossexual e heterossexual, entre preto e branco, entre pobre e rico. Onde tiver esquerda, né, vai haver conflito, sementinha de conflito. Essa relação conflituosa ela é estabelecida propositalmente para nos segmentar como população. Claro. Né? E aí fica muito mais fácil de nós sermos dominados. Que tipo de pauta você acha que nos agregará de novo, nos reconciliará de novo? Eu acho que a pauta, assim, daqueles nossos valores fundamentais mesmo. Então, todo mundo vendo o barco afundando, né? Então, acho assim, a pauta da liberdade, a pauta da família, né? Quando as famílias começam a ser agredidas, quando as nossas crianças começam a ser agredidas mais diretamente, né? Eu acho que as pessoas tendem a... Nesse caso, Bia, especificamente falando da família, que é a base de tudo, você acha que a nossa atuação como parlamentar ela é mais de resistência às pautas ditas progressistas, ou você acha que nós devemos agir com políticas públicas que interfiram na vida das pessoas diretamente? A gente tem que fazer as duas coisas. Com o governo Bolsonaro era mais fácil a gente ser propositivo. Agora a gente vai ter que ser pedra no sapato, né? Sair um pouco do ataque e vir um pouco para ser zagueiro agora, para se defender das pautas que virão. Mas a gente não pode também, sempre que tiver oportunidade, continuar avançando, né? Propondo e avançando. E se organizando muito nos bastidores também. A gente teve um caso no passado numa escola do Paranoá em que a direção da escola colocou um banheiro unissex. Como é que você enxerga isso, especialmente para as crianças? Não, gente, isso é um absurdo sem tamanho. Porque as crianças elas têm que ser protegidas, né? Muitas vezes a criança não consegue nem contar o que está acontecendo, né? Então, assim, quando você coloca menino com menina no banheiro, né, hoje a gente pode dizer o seguinte, que existe banheiro para homem e banheiro para trans. Não tem mais banheiro para mulher. A mulher está perdendo seu espaço, né? E isso numa escola, isso é uma agressão sem tamanho, porque quando você manda sua princesinha para a escola, seu filho, seu príncipe para a escola, você quer que ele esteja num ambiente seguro, para você poder trabalhar em paz, não é? E aí, no momento que você sabe que eles estão correndo risco, principalmente as meninas, mas meninos também podem ser alvos de ataque, mas assim, de violência sexual também, mas mais as meninas, né, são mais vulneráveis. E aí, quando você põe rapazes, homens, usando o banheiro feminino, né, você está deixando as mulheres completamente vulneráveis. Você se sente vulnerável?
Numa sim. situação dessa de banheiro? Eu posso me sentir vulnerável, sim. Posso me sentir, né? Que eu ainda não enfrentei uma situação como essa. Mas eu tenho que pensar nos outros, né? Nas pessoas que enfrentam essa situação. Eu sou uma pessoa, sou adulta, eu posso falar, né? Eu ponho a boca no trombone, né? Agora, uma criança, ela é muito vulnerável. Agora me explica isso. Você tem que ter vagão exclusivo para mulher no metrô, mas você pode ter banheiro trans. O que é isso? Eu sou muito prática, tá? Então, para mim é assim. Tem pinto, vai pro banheiro masculino. Não tem pinto, vai pro banheiro feminino. Também não quero saber, é uma trans, mas fez a cirurgia? Não tem pinto? Pode ir no banheiro feminino. Não tem problema nenhum. Agora tem pinto, vai pro O seu banheiro é dos o homens. outro. É lógico. Bia, você falou de trans e a gente vê nos esportes mulheres trans ganhando das mulheres biológicas, assim, mas com diferenças enormes na natação, na pontuação do vôlei, no basquete, etc. Você acha que o feminismo ajuda de alguma forma as mulheres ou essas pautas não se encaixam? Olha só, eu sou autora de um projeto de lei, né, que define que para o esporte o único critério para você participar de um time feminino é o seu sexo biológico. Só que esse projeto não anda, né? Porque a Érica Cocai foi designada relatora e sentou em cima e não levanta de cima de jeito nenhum, tá? Então eu falo assim, vem cá, essa bancada feminina aqui, né, que diz que defende mulher, não tá defendendo mulher coisa nenhuma. Tá roubando espaço das mulheres, tá? Então, assim, não só no esporte, como em muita coisa na vida. Eu acho o seguinte, eu respeito todo mundo. Mas se eu quero respeitar todo mundo, eu tenho que respeitar as mulheres, os atletas, as atletas femininas, trans e os masculinos. Porque é interessante que não tem mulher trans em time masculino. Isso não existe, né? Porque não consegue homem competir. Trans, não existe. Então, faz um time de trans, atleta trans, faz um campeonato feminino, trans. Faz campeonato Claro. trans, claro, tem que dar a mesma oportunidade. Claro. Não tem que segregar, nem nada. Mas cada um no seu quadrado. Porque o que adianta você dar direito para um roubando direito do outro, tirando direito do outro? Não é? É injusto. É muito injusto. É imoral. E vamos pensar que pega aí a população feminina, que é mais da metade da população, e a população trans. Então, assim, por um percentual muito menor da população, você está tirando o direito de um grande percentual. O prejuízo que você está causando àquele grupo muito maior. É muito maior do que o benefício que você está ocasionando ao grupo Imagina menor. Quantas mulheres, cara, que se dedicam, meninas que deixaram de ir pra balada para ficar treinando, que tinham um sonho de ser uma atleta, de ser campeã, de quebrar recordes. E hoje ela vê o sonho dela indo pro ralo. Porque é uma diferença... chegou um atleta trans... que tem uma diferença biológica enorme. Enorme, de força... de velocidade. Isso é desde o ventre, assim, é biológico. O bebê, quando está na barriga da mulher e vai nascer homem, ele toma um banho de testosterona, que aquilo repercute na vida dele toda, na formação óssea, na formação muscular, na formação neurológica. Homens e mulheres são diferentes, como o sol é diferente da lua. E desculpa, se você não enxerga isso, eu não sei, sério mesmo. Você é preconceituosa? Você se acha preconceituosa? Você tem preconceito contra os trans? Não tenho nenhum preconceito. A pessoa pode ser trans à vontade? Uai, pode. Desde que ela não queira fazer disso uma bandeira e tentar incutir isso na cabeça das crianças. Mas ele pode querer ter mais direito que os outros? Tem um episódio que logo no meu primeiro mandato, no dia da posse do primeiro mandato, eu estava com uma blusa azul. E eu entrei no elevador e encontrei quem que entrou no elevador comigo? Jandira Fegali. Aí ela não quis perder a piada, ela me viu de azul, ela falou... Eu falei, ô deputada, parabéns pela reeleição. Ela falou, parabéns também, deputada. Deputada, meninas vestem azul, né? Ela me Hoje você tá de rosa, por meninas vestem azul. Eu falei, verdade, deputada, meninas vestem azul, homens vestem rosa. Cada um veste o que quiser. Aí eu olhei pra ela e falei assim, só não mexam com as nossas crianças. Aí acabou a graça pra ela, ela fechou o tempo, ela saiu do elevador. E é uma verdade. Então assim, não tem problema nenhum. Só não mexam com as nossas crianças. Então, a pessoa pode ser gay, pode ser trans, pode ser o que quiser. Ela é livre para escolher o que ela quer fazer da vida dela. Não temos o livre-arbítrio, gente. Só não mexam com as nossas crianças. Inclusive, a gente sabe que muitas vezes
essas escolhas, sejam escolhas ou não, tem gente que fala que é escolha, tem gente que fala que é outra coisa, que é destino, que é isso, que é aquilo, podem gerar muito sofrimento. Então a gente ainda, eu, por exemplo, eu tenho muita compaixão pelas pessoas. Por qualquer pessoa que esteja numa situação de dor, de sofrimento, eu tenho muita compaixão. Agora, não é porque eu tenho compaixão que eu vou permitir, né, que uma pessoa viole, né, o direito, a intimidade, a privacidade de outra, né? Especialmente quando esse outro é um ser mais vulnerável e mais frágil que uma criança. E mesmo tendo compaixão, as coisas têm limite na vida. Exatamente. Agora, voltando a falar do Distrito Federal, a gente falou do banheiro unissex e anteriormente a gente tinha falado do homeschooling. O homeschooling no Distrito Federal, ele tem legislação e falta uma regulamentação do GDF, ele precisa ser regulamentado. Você acha que deve ser regulamentado? Isso é urgente para a nossa população? É muito importante que regulamente. Inclusive, nós aprovamos a lei do homeschooling na Câmara, mas está parado no Senado. E agora, claro, que com esse governo federal vai ser muito mais difícil ser pautado, ser sancionado. Ainda que no Senado seja pautado e aprovado, a gente sabe que o Lula vai querer vetar, porque a esquerda é totalmente contra o homeschooling. Claro, eles querem as crianças nas escolas para poder doutrinar. Então, eles tratam o homeschooling como se fosse um inferno, e não é. E eles dizem que defendem as minorias, não defendem coisa nenhuma, porque o homeschooling é feito por uma minoria de pais. Cadê o direito dessas minorias? Cadê? Eles não respeitam coisa nenhuma, eles respeitam só aquilo que serve à causa deles, e nada mais. Não respeitam a mulher, não respeitam a minoria, não respeitam o negro, não respeitam ninguém, eles respeitam a causa deles. E aí a gente vai ter força para derrubar o veto, né? Mas aqui no Distrito Federal, que já tem a lei, é só regulamentar, é muito importante que se regulamente, para que os pais tenham mais tranquilidade. Podemos contar com a sua ajuda para fazer isso acontecer? Eu espero que a gente possa contar com a sua. Eu já estou trabalhando por isso. Ótimo. Você, como deputado distrital, eu vou levar minha federal para despachar com a secretária Elvia. Pode levar. Inclusive, eu gosto muito da nossa secretária de Educação. Ela é nota 1000. Ela é uma mulher fantástica, tá? Muito bacana, muito equilibrada, né? Uma pessoa com quem eu tenho um bom relacionamento. E acho que vamos trabalhar isso, sim. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então, ó, há um compromisso aqui do deputado distrital e da deputada federal de que nós vamos trabalhar pela regulamentação do homeschooling pelo governo do Distrito Federal. Parabéns à Câmara Legislativa, a legislatura passada, que aprovou esse projeto. Bia, estamos caminhando para o final. Um bom livro. Nossa Senhora. Gente, não, o meu livro de reiki é excelente, mas assim, eu gosto muito, eu vou falar aqui do Olavo. Fala. Porque eu acho que aquelas pessoas que, eu gosto muito do Jardim das Aflições, gosto muito mesmo, sabe, foi um livro que eu amei ter lido, Jardim das Aflições. Eu gosto também, você tem aí o Imbecil Coletivo. Eu acho que é muito importante a pessoa começar, quem ainda não leu, começar a ler o Olavo, porque aí a pessoa vai ter um despertar diferente. A obra do Olavo é espetacular. É espetacular. As pessoas que pegaram o finalzinho dele ali no YouTube e tal, não têm a dimensão da obra que ele deixou e de como essa obra influenciou o que a gente vive hoje e o que hoje existe de direita no Brasil, né? Começou um trabalho lá na década de 80, com o professor Olavo. Um lugar, cara, nossa, assim, vou botar a minha casa. Pô, que legal. Uma inspiração. Olavo. A liberdade. Um valor inegociável. A família. Família é o meu coração. Um deputado distrital. Thiago Manzoni. Essa daí você vira, né? Se ela respondesse outra, ia dar uma confusão. Espertinho ele. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Bia, obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Obrigado pelo seu trabalho na Câmara Federal. Foi um prazer te receber aqui.
Eu que agradeço, e vamos agradecer a Vânia aí, né, a nossa intérprete de Libras, que está ali falando para os surdos, um projeto que foi iniciado pela nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, que certamente será muito homenageada nesse mês de março, né? Eu espero que ela esteja aqui com a gente. E que vai mesmo assumir, assim, oficialmente o cargo de presidente do PL Nacional Mulher, né? E agradecer a toda a sua equipe. Estamos bem representados, então, né? A toda a sua equipe maravilhosa que cuida aqui desse podcast, aos roteiristas, aqueles que dão os pitacos, todos. Valeu, obrigado. Um obrigado especial ao Bernardo, que nos auxiliou bastante, ao Prado, ao Álvaro, a galera que está lá atrás, a Vânia, a você que nos assiste, valeu demais. Esse é o fim do nosso episódio 3 de A Direita em Todas as Direções. Nós nos encontramos semana que vem. Gente, assistam, curtam, compartilhem para eu dar muito ibope, para dizer que o meu foi o melhor. Semana que vem a gente se encontra, porque no mês da mulher nós vamos fazer toda semana. Um abraço, até a próxima.